Olá, eu sou a Thaís Venâncio, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aqui eu escuto histórias, compartilho histórias e a gente pode compartilhar histórias com você. É muito fácil, é só você passar a me seguir, a ativar a notificação para receber uma mensagem quando tiver um novo episódio no ar e também compartilhar. Aproveita aí e clica para compartilhar com outras pessoas, porque o assunto de hoje, nossa, é especial e eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. Aliás, eu falo isso sempre, mas é porque eu me apaixono pelos assuntos que eu trago aqui e são de extrema importância, né, para todos nós. Eu estou recebendo aqui hoje a advogada Luciana Battistoni. Falei certo? Sim, isso falei certo. Ela hoje trabalha em prol de uma causa, né, principalmente sobre os direitos de saúde e educação das crianças atípicas. Mas ela vai contar essa história para a gente, que não começa assim tão simples, né, Luciana? Não. Você seja bem-vinda ao meu podcast. É uma honra estar aqui. Você é formada há quantos anos? Ixi, desde 2002. Melhor nem 20 fazer a anos, conta. Né? Mas tudo mudou quando o seu filho Miguel completou 1 ano e 6 meses. Isso. Você advogava em outras causas. Sim, eu era uma advogada comissionada do setor público há 10 anos. Trabalhava com licitações e contratos, numa área bem administrativa, muito diferente do que eu faço hoje. E o seu filho Miguel recebeu o diagnóstico de autismo com 1 ano e 6 meses. Isso. E por que você mudou não só a sua vida pessoal, como a sua vida profissional? Porque os desafios de uma criança atípica são muito grandes, né? E a gente vive num país em que o acesso que é dado, mesmo por planos de saúde, é bem limitado em relação ao que eles precisam. Então, eu tive que buscar os direitos do meu próprio filho. Mas você sentiu isso na própria pele? Sim, sim. Quando você foi começar a buscar os tratamentos, as terapias, você sentiu essas barreiras? Muitas barreiras. Quais, por exemplo, que uma mãe enfrenta? Então, eu percebi que a escola estava muito inadequada. Não conseguia ajudá-lo na socialização, não conseguia ajudá-lo na independência. Ele estava sempre num canto e eu observei aquilo. Eu disse, opa, tá na hora de tirar. Tá na hora de levar esse menino para intervenção. Quando nosso filho está sendo excluído, independente se ele é atípico ou não. E não era nem má vontade, era uma falta de preparo mesmo para lidar com essa situação. E, por outro lado, eu fui entendendo os meus direitos. Eles, na verdade, não tinham essa opção. Mas, naquele momento, eu preferi não lutar. Não lutar para garantir o direito dele na esfera da educação. Preferi encarar o tratamento. Vamos ver o que funciona, o que tem respaldo científico. E aí nós começamos a luta em prol da intervenção baseada em evidência. Que é um tratamento intensivo, não havia nem espaço naquele momento para pensar em estímulo pedagógico. Não havia espaço para eu pensar em aprender letras, números, socializar. Não, ele precisava de aprender o básico. Olhar nos olhos, imitar. E eu vi que não era ali, sabe? Eu precisei mudar os planos. Não era ali na escola? Não era na escola. E aí você foi buscar terapias... A terapia. Extra-escola, Isso, né? Foi outro problema. Porque aí você não encontrou lugar para fazer essa terapia? Nós encontramos lugar. O plano de saúde dizia ofertar o tratamento para o autismo. Mas era bem limitado, assim. Era uma vez por semana, 30 minutos. Uma mudança de profissional muito frequente. Eu percebi, assim, que aquele estímulo estava longe do ideal. Porque eu percebia que o Miguel queria interagir, ele queria falar, mas, assim, era muito pouco. E eu também percebia que tinha algo a ser feito. E eu comecei a estudar. Estudar o que funciona, o que é feito lá fora. Como que essas crianças evoluem tanto em outros países e aqui o que está sendo ofertado é só isso. E eu fui atrás, entrei na justiça, consegui a primeira liminar, que foi o tratamento do Miguel. E aí outras pessoas começaram a me procurar, começaram a bater a minha porta. Como é que eu faço para ter acesso a esse tratamento? Que é o padrão ouro e hoje já está mais que pacificado, né? Que as crianças precisam disso. Agora, você falou uma frase antes da gente começar essa entrevista que eu achei muito interessante, que não só você não tem conhecimento só das leis,
você também conhece os transtornos, você foi buscar conhecimento. Quer dizer, então você advoga, né, com conhecimento. Isso, então você sabe também entender o que aquela família de fato está precisando, e não só porque a família quer. Sim. Ela também precisa ter uma ideia, e você precisa ter uma ideia sobre o que você vai defender. Com certeza. Seria isso? Com esse certeza. caminho agora Sim. que você trilhou? Sim. Ouvir a família é muito importante, porque eu já passei pelas mesmas dores, né? E às vezes a família vem com uma queixa. Eu tô achando que meu filho não olha nos olhos. Será que eu preciso começar a intervenção? Eu falo, meu Deus, como abordar isso, né? Intervenção precoce é um direito da criança, ainda que a família ainda esteja naquele processo de ruminar, né? Que ele é diferente, que há alguma coisa. E, assim, cabe a mim, como advogada, com muita gentileza, com muito cuidado, indicar um médico, dizer das opções, né? O que você deveria estar fazendo o mais rápido possível. E isso vem do conhecimento científico mesmo, né? De que a intervenção precoce é o melhor caminho, né? O único caminho para a criança se desenvolver melhor. Agora, Luciana, eu fico pensando assim, tem os direitos e eles precisam ser, de fato, respeitados. E como é que é para você, né, buscar esses direitos quando, às vezes, assim, eu percebo que algumas pessoas se aproveitam, Sim. né, se aproveitam da causa, Sim. né, se aproveitam para ou uma questão política, ou uma questão social, ou tudo mais, ou muitas ONGs, muitas organizações que não fazem o trabalho que deveriam. Como é que você busca se certificar, né, dessa veracidade, da credibilidade daquele outro lado? Porque também não deve ser fácil para você. Na verdade, Thaís, eu tento separar as coisas, sabe? Não é bem o meu papel. Teve um evento no Tribunal de Justiça recentemente falando dos gastos excessivos dos planos de saúde com os tratamentos e a burla do direito para fins de realizar, de repente, um tratamento estético, dizendo que foi um tratamento não eletivo. Mas isso não cabe a mim, sabe? Existem órgãos de fiscalização que tem que frear esses gastos incorretos. Porque tem clínicas que passam mais sessões do que o paciente efetivamente fez. A família tem que zelar pela saúde financeira desse plano e não compactuar com isso, porque lá na frente isso vai prejudicar o próprio cliente. E, na verdade, assim, eu não quero isso de forma alguma, sabe? Eu oriento, às vezes, as famílias e, às vezes, algum prestador. Olha, muito cuidado. Sabe, às vezes o seu funcionário lançou uma sessão de forma incorreta, tem que refazer essa nota, porque nós queremos que os planos de saúde, que o Estado prospere, para que eles garantam o que as crianças precisam. Verdade. Mas é muito complicado, assim, eu não consigo chegar a tanto. Não, deve ser o maior desafio, sim, né, dentro. Sim. O Miguel hoje tem que idade? 8 anos. 8 anos. E hoje ele tem todos os tratamentos. Sim. E ele é de nível suporte 1, 2 ou 3? Eu classificaria como 2 a 3. Em alguns aspectos. Então necessita mais de atenção, sim, né? Você precisa de oferecer mais terapias para ele, né? Precisa de muito suporte. Ele faz 20 horas de terapia em ambiente clínico e 20 horas de intervenção na escola, que também foi uma luta. Para conseguir essa intervenção na escola, para conseguir o quê? Porque educação seria... Porque saúde e educação fica difícil até eu te perguntar qual é o seu maior desafio para conseguir para essas famílias. Tem um maior desafio ou você é botar os dois, saúde e educação? Eu acho que os dois. Os dois, Lucelmo Lacerda, que é um grande especialista em educação especial e militante da Aba para Todos, assim como eu, ele costuma dizer que ele diz que os dados apontam que o maior índice de judicialização no país é a educação. Dentre os meus clientes, eu acho que é meio a meio. As dificuldades estão nas duas esferas. Para a gente poder ter uma ideia, quem está assistindo a gente também pensar, quer dizer, até para você falar dos direitos, do que tem a ver com a saúde, a educação e o que você enfrenta como desafio. Vamos começar pela saúde. Qual é o maior problema que você enfrenta hoje? A dificuldade é essa intensidade do tratamento, que é o padrão ouro, é o correto. São os profissionais especializados no campo da análise do comportamento, especializados e supervisionados. Porque, embora não exista uma regulamentação da profissão no Brasil, existem os parâmetros internacionais. A gente tem diretrizes de como as terapias deveriam acontecer. E aqui é terra de cego, né? Onde quem tem um olho é rei.
Não existem profissionais para todos, não existe interesse nessa regulamentação. Então, muitas vezes o plano de saúde, o Estado nem se fala. O Estado não tem terapia adequada para o autismo. Não oferece nenhum tipo, né, de terapia, né? Não, com abordagens específicas, não. Então, a maior dificuldade é o acesso ao tratamento correto, de acordo com os protocolos, de acordo com a ciência, porque não adianta dar o nome da intervenção como se fosse aquilo que ele estivesse ofertando. Tem um protocolo a ser seguido, existem diretrizes a serem observadas, tem um profissional capacitado que é apto a ministrar. E hoje a resolução da Agência Nacional de Saúde 539 já garante que essa intervenção seja feita pelo profissional habilitado a manejar aquela técnica. Mas quem é esse profissional? Não tem uma regulamentação por lei. Agora, e o plano de saúde? Isso você está falando que é a barreira que você encontra para o plano de saúde liberar isso? Liberar o tratamento correto, porque eles já têm a obrigação de pagar. Aí eles chamam a intervenção que eles querem dar por aquele nome. Por exemplo, a terapia ABA. Nem sempre o que eu vejo, às vezes o cliente filma uma sessão e mostra. Nem sempre o que eu vejo é o que deveria ser. É o que o meu filho recebe, de fato. Às vezes a intensidade, eles avocam para si essa possibilidade de rever o laudo do médico. Isso é um absurdo, porque o médico que acompanha o paciente, ele sabe qual que é a melhor alternativa. Então eles interferem na prescrição, muitas vezes, para dar menos do que o que a criança de fato precisa. Aí é quando o cliente te procura. Exatamente. Nossa, que loucura. E existe resolução da Agência Nacional de Saúde também dizendo que o tratamento não pode ser limitado, nem o tratamento com fonoaudiólogo, nem com terapia ocupacional, nem com psicólogo, tem que ser ilimitado. A única limitação é aquela estabelecida em laudo médico, justamente como um reconhecimento da própria ANS de que o tratamento é intensivo. Mas eles constroem uma estrutura própria para reavaliar o paciente de tempos em tempos. E, em regra, para diminuir as necessidades que o médico prescreveu. E esses profissionais, eles são cadastrados nesse plano de saúde ou os pais podem procurar qualquer profissional para que o plano de saúde possa efetuar esse pagamento? Então, em regra, o usuário do plano de saúde contrata aquele plano para usar a rede credenciada. Quando que ele vai ter direito de ter acesso a um tratamento fora da rede credenciada? Quando for comprovado que a rede credenciada não tem os profissionais aptos. Quando estiver comprovado que aquele paciente, de repente, até regrediu com o tratamento que foi ofertado. Isso acontece. Sim. Mediante o que você falou também, de mudar a prescrição e não fazer adequadamente, esse paciente não vai evoluir e vai regredir, né? Sim. Então, aí que entra o trabalho do advogado especializado na área da saúde ou da educação inclusiva, né? No campo da educação são outros desafios. Eu acho que é importante a gente pontuar, porque muitas vezes alguém está assistindo e está se vendo nessa situação. Sim. É fundamental que a pessoa conheça os seus direitos. Aliás, e a gente hoje tem a internet, tem a divulgação, que é muito ampla, mas às vezes pode confundir também. Sim. Agora, você trabalha mais com a questão do autismo ou também qualquer outro tipo de transtorno que essa família precisa de ajuda? Qualquer transtorno. Qualquer transtorno. O TDAH também sofre muitas represálias à efetivação de direitos, principalmente no âmbito da educação. Aí o desafio muda. Porque parece mais fácil de incluir, parece que eles não têm direitos iguais, mas já existe uma legislação que foi, inclusive, promulgada no ano passado, que garante ao TDAH o acompanhamento específico voltado às suas necessidades. Então, às vezes, aquela criança também precisa de uma adaptação de material, também precisa de adaptação curricular de atividades. Tem os TOD, tem aqueles pacientes com síndromes, às vezes com características análogas ao do espectro do autismo. Também tem comportamentos desafiadores, também tem uma deficiência intelectual. Então, ele também precisa de suporte. Todos esses têm direito desse acompanhamento na escola? Todos esses podem ter direito. O médico especialista e a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança que deve descrever o quadro e quais as dificuldades que esse paciente possui. E você acha que as escolas estão preparadas para receber esse paciente e esse aluno, né? Em regra, não. Em regra, não. Mas existem aquelas que querem se preparar, elas só não sabem como. E eu também atuo nessa frente. Porque vamos para a área da educação. Eu também fico pensando nisso. É obrigação da escola oferecer esse profissional ou é o pai que leva esse profissional?
É obrigação da escola, mas existem duas situações aqui. Existe o profissional que é o mediador escolar especializado. Para o autista existe dupla previsão, tanto na Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com TEA, quanto na Constituição Federal, que também fala do apoio especializado à pessoa com deficiência. Para os outros casos, né, se aplica a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, para garantir esse mesmo direito. Quem atesta essa necessidade é o médico especialista. Esse é um profissional da educação. Agora, quando a criança, especialmente o autista, possui uma necessidade de aplicação de programas de intervenção intensiva no ambiente natural, aí a gente está falando de outro profissional, que é o assistente terapêutico. E esse assistente terapêutico não tem que ser custeado pela escola, porque ele é um profissional da saúde. Ainda. Tá. Então, quem vai custear isso é o plano de saúde ou a própria família. Porque ele vai fazer um trabalho no ambiente escolar, no ambiente natural da criança, que tem a ver com os programas de terapia que essa criança precisa desenvolver. E aí essa criança pode ter que precisar desses dois profissionais ao mesmo tempo, ou esse caso não acontece? Normalmente, a criança que tem acesso a um assistente terapêutico, ela dispensa esse aparato da escola, que é do mediador escolar. Tá. O mediador escolar tem uma função pedagógica, uma função de higiene, ele é um longa-manos, né, uma extensão, ali um auxílio para o professor na questão da aplicação da atividade adaptada, tudo isso é responsabilidade da escola. Hoje, o meu filho tem acesso ao assistente terapêutico, porque nós verificamos que só o mediador escolar não dava conta desse suporte. Ele não tem conhecimento científico, ele não tem preparo, né, e suporte de uma equipe terapêutica para fazer, por exemplo, manejo de comportamento, direcionamento da atenção. Ele não tem esse conhecimento técnico. Então, nós optamos por levar um assistente terapêutico, a escola concordou, nós arcamos com esse profissional para que ele tivesse um desenvolvimento diferente. Ele fica o tempo todo que o seu filho está na escola? Sim, ele sim. fica. O acompanhamento, ele precisa desse acompanhamento integral. Isso varia, tá? Conforme a necessidade de suporte da criança. Mas o Miguel ainda precisa de... Cada dia tá se desenvolvendo mais, tá cada dia melhor, mas ele ainda precisa desse suporte para ficar sentado, para não sair correndo pela sala, para pedir adequadamente para usar o banheiro, para pedir por intervalo, porque ele pede intervalo. Ele está cansado, ele pede. E quando você... bom, isso você está falando de uma escola que aceitou e adaptou para receber esse profissional com o seu filho, mas... Tem casos que a escola não aceita, e aí é a hora que você entra. Que a família procura você para poder entrar na justiça para conseguir essa liberação, é isso? Eu tive um caso bem recente em relação à própria prefeitura de Vitória. Às vezes é difícil você demonstrar, né, quando já houve aquela boa vontade de disponibilizar um mediador escolar, mas por quê? A gente já tem essa estrutura, mas não é a mesma função. Nesse caso específico, a criança tem um quadro parecido com o do Miguel, com algumas dificuldades a mais, porque ainda usa fraldas, faz uso de comunicação alternativa. Nós demonstramos processualmente que esse uso de comunicação alternativa requer uma habilidade extra, requer um conhecimento diferenciado, até porque essa criança estava parando de pedir, parando de se direcionar à professora. Aos colegas, ele nunca se direcionou. Então, nós conseguimos judicialmente essa entrada do profissional da terapia, sob o custeio do plano de saúde. Esse custeio pelo plano já estava garantido, através de uma outra liminar. E o caminho com o Miguel se resolveu na esfera administrativa, mas foi parecido. Eu tive que demonstrar diferenças de atuação e a necessidade dele da terapia no ambiente escolar. Então, esse profissional é custeado pelo nosso plano atualmente. E no caso, quando é município, quando precisa uma escola pública, pode também entrar um profissional de fora nesse ambiente escolar? Permitido? Deveria ser. Deveria ser, porque ninguém em sã consciência impede um cadeirante de entrar com a cadeira. Né? Ninguém em sã consciência impede um cego de entrar até com cão guia. Mas o autista sofre um preconceito enorme, porque ainda existe esse tabu, sabe? De que o AT vai deixar a criança dependente, de que o AT está ali para observar o que o professor está fazendo, para criticar alguma atividade que a escola não saiba adaptar. E a ideia não é essa. Então a resistência é muito grande. Muito grande, a resistência é enorme.
né? Mas é um direito da criança. Inclusive o Miguel, meu filho, se desenvolveu muito depois que ele está com uma assistente terapêutica. Sem olvidar do amor dos profissionais que o acompanharam antes. Porque o amor geralmente não falta, né? Ninguém em sã consciência é capaz de destratar uma criança assim. Mas a questão é a expertise mesmo. Falta essa preparação, que também deveria ser ofertado pela escola. E mediante aos seus casos, você encontra, assim, demora para poder chegar a uma resolução, para receber uma resposta da justiça quando você dá a entrada? Então, todos esses casos, eles são de urgência, né? Nós buscamos uma liminar, que é uma apreciação do pedido que seria, né, apreciado ao longo do processo e objeto de uma sentença ao final, mas esse provimento tem que ser adiantado. Então, todos os processos envolvendo crianças com deficiência, né, essas necessidades de apoio individualizado na escola ou de um tratamento de saúde, elas têm que ser apreciadas no início do processo, porque elas são urgentes. Se aquilo se perde, né, ou vai ser apreciado no curso da demanda, os prejuízos são muito grandes. Normalmente, os juízes apreciam antes, seja para conceder, seja para negar. Mas se negar, você tem a chance Existe de entrar novamente, de é isso? De recurso? Sim. Todos. Algum caso específico? Você contou esse da prefeitura, né? Mas algum outro caso específico que tenha te marcado nesse período, assim, que de alguma família, algo que você entrou e assim foi difícil, alguma coisa assim para poder compartilhar? Existem vários. Eu gosto também de histórias. Eu também. Então, deixa eu lembrar aqui alguns bem marcantes. Houve crianças que tiveram alta, que precisavam de muito suporte, né? E a gente foi implementando e lutando pela implementação de mais horas. E a criança realmente teve esse boom no desenvolvimento. Você deve se envolver demais, né, Luciana? Muito. Não deve se desligar uma chave, assim. Não, eu não tô pensando. Eu falo que eu tenho pelo menos 60 filhos. Você deve se envolver com toda a história daquela família. Sim, sim. Eu tenho uma cliente cujo filho se automutilava, batia na cabeça. E todo fim de ano eu recebo mensagem dessa mãe. Todo fim de ano eu recebo agradecimentos, assim, pelas vitórias do menino. Ele é até chamado meu filho, né? O Miguelzão. Porque ela disse que se não fosse esse tratamento, ela estava debaixo da ponte, sabe? Já tinha pulado da ponte. Porque eu acredito que muitas famílias devem se sentir só. Nossa. Eu imagino, assim, que elas não sabem onde recorrer. Sim. Porque, assim, a gente tem uma imagem da justiça lenta. Né? Uma situação para poder entrar. E ter alguém que domina o assunto, que vai lutar por aquela causa, eu acho que você, com certeza, consegue, assim, um lugar brilhante nas orações dessas famílias. Amém. E no coração Amém. Delas, né? Porque eu acredito que você chega ali para oferecer uma luz, né? Amém. Amém. Você se sente assim? Sim, porque só você me contar essa história, eu sinto que você deve passar por isso, né? Eu sinto que é um chamado, mais do que uma profissão. Aliás, a gente não falou sobre isso, mas no dia que eu fui atender meu primeiro cliente, ele estava subindo o elevador da minha casa e eu fui para o meu quarto fazer oração. Falei, meu Deus, mas é tão desafiador. Eu já tenho o Miguel, eu já estou entendendo que a minha participação nisso tudo é fundamental. Será que é para eu advogar por outras crianças? E Deus me falou. Claramente. Claramente. Eu li um texto em Provérbios que fala assim: abre a boca em favor daqueles que não podem se defender, ser o protetor do fraco e oprimido. Que maravilha. Foi tremendo. Foi uma experiência, assim. E daí, para frente, eu tive várias outras. E aí, e esse caso, você conseguiu sucesso? Sim. Tem que ter essa resposta, né? Se as coisas eram um pouco mais fáceis, eu não vou mentir, né? O judiciário estava menos saturado desse tipo de demanda. Então, naquele início, as portas se abriam com mais facilidade. Sabe? A luta era menor, tinha uma demanda menor, né? Para os planos de saúde abarcarem. E, graças a Deus, assim, o primeiro, o segundo ano foram anos assim, de 90% de portas abertas. Segundo uma amiga minha, Deus estava me dando corda para eu não desanimar. Porque as dificuldades vieram as tempestades. Exatamente. Agora,
podendo olhar assim, bem de fora, né? Porque eu também não estou tão de fora. Claro que né? não. Eu estou muito envolvida ali no dia a dia, acompanhando os casos que meu marido atende no consultório e tudo mais, ouvindo histórias. Mas, assim, hoje temos uma divulgação, mais leis, mais direitos para os autistas. Vou falar para os autistas. Não é mais fácil conseguir ou não? Em tese, a informação realmente aumentou muito, mas tudo aquilo que gera custo gera também muita resistência para ser implementado. Então, por exemplo, ter um mediador especializado, esse profissional da educação mesmo, que é ofertado, né, deveria ser ofertado em caso de comprovada necessidade do paciente. Essa avaliação poderia ser feita pela própria escola, caso houvesse essa honestidade de olhar para aquele aluno não verbal, que não fica sentado, que não tem habilidade pré-acadêmica, ele não imita. É óbvio que ele precisa de uma pessoa ao lado, é óbvio que ele precisa desenvolver primeiro essas habilidades. E, às vezes, por falta de capacitação da equipe e por falta de vontade de investir recursos, essa criança fica ali no cantinho, sem se desenvolver minimamente, sabe? E o pai acreditando que está levando para a escola para que ele tenha alguma evolução, para que aquilo funcione de alguma forma como uma intervenção. Porque eu falo que no caso de transtorno do neurodesenvolvimento não devia existir essa dicotomia entre saúde e educação. As coisas deveriam ser chamadas de intervenção. Elas deveriam acontecer de forma intersetorial. A lei fala, inclusive, sobre isso. Intersetorialidade de ações. Mas tudo que gera custo, gera resistência. Eu acho que, hoje em dia, esses profissionais estão buscando mais esse conhecimento, essa capacitação profissional para mudar esse olhar. Sim. Isso depende muito também do profissional, né? Sim. Eu vejo que não existe essa resistência tão grande, por exemplo, por parte dos professores. Existe uma boa vontade. Existe resistência por parte de quem deveria investir nesse corpo docente, de quem deveria custear esse acesso às formações, à capacitação. Porque esse aluno vai custar mais caro. Eu cheguei a ouvir de uma turma em que a criança estava junto com mais 4 crianças atípicas. E nós tentamos uma solução, né, para aquela situação, que a escola fizesse 2 turmas. E a diretora falou, mas essa turma já está custando muito caro. Com essas palavras. E eu tive que ser muito franca, mas você não tem opção. Esse custo é seu. Enfim, é o ônus da sua atividade, né? Você abriu um local para educar pessoas, para ensinar algo. E você precisa muito ter também essa parceria, né? Sim. Família e escola. Sim. Isso para todos os alunos, né? Para todas as crianças que hoje estão na educação. Quer dizer, tem que ter uma parceria. E, às vezes, não encontra isso, né? Também vai depender. Eu falo que sempre a família vai buscar um lugar que ela se sente, de fato, acolhida. Né? Vai buscar uma escola onde o seu filho é acolhido. Independente se ele é atípico ou típico, né? Acho que isso acontece para todos. Mas no caso de uma mãe atípica, ela já vai com o coração mais machucado. Sim, sem dúvida. Ele vai... Dói um pouquinho mais. Você percebe isso? Assim? Com certeza. Existe muito boa vontade, às vezes. Eu vou contar de uma experiência que eu acompanhei muito recentemente em relação a uma comemoração do Dia das Mães. A escola planejou uma comemoração num local nada acessível. E aí, é uma escola que recebe muitas crianças atípicas. Inclusive, é muito aberta a esse público, sabe? É muito bem vista por isso. Mas nós fomos conversar e os organizadores do evento falaram, nossa, mas a gente não pensou nisso. E eu fico pensando, mas como assim? Vocês têm uma coordenação de educação especial. Vocês já observam esse direito, né? De trazer um profissional de educação especial para ter esse olhar. Ninguém falou sobre isso, assim. E as mães dessas crianças? E as próprias mães com dificuldade de mobilidade? Não vão estar no evento? Mas agora é tarde demais, já está tudo planejado. Imagina a dor. Era um local nada acessível, assim? Nada acessível. Para subir um morro, imagina. Nossa. Não vão os cadeirantes, não vão as mães obesas, não vão as mães com problema no joelho. Eu acredito que vai ter 50% do público esperado. E a própria escola depois dessa... Assumiu o erro. Acho que para o ano que vem isso vai ser repensado. Mas, assim, para nós é tão óbvio
Eu não sei se eu já acordo pensando nos direitos da pessoa com deficiência. Eu já dormi e acordo pensando nisso. Que quando eu bati o olho no informe, eu pensei, meu Deus, como é excludente essa programação. Difícil, né? Também muito. Pensar do outro lado, assim, como não foi pensado, né? Nessa situação. Hoje, mediante as leis que nós temos no nosso país, você acha que precisamos avançar em quê? Eu gosto muito da legislação brasileira. Gosto mesmo. Acho que nós estamos bem amparados legalmente com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Nós temos uma legislação moderna, mas eu costumo dizer que onde há muitas leis é porque falta amor. A questão toda é porque não existe implementação da lei do amor, sabe? Assim, algumas coisas eram para ser óbvias, não precisavam estar escritas, sabe? Assim, às vezes eu vejo que... Como o quê, por exemplo? Exemplifica para... Esse direito ao acesso aos tratamentos. Sabe? Assim, a ciência já diz que qual é o tratamento padrão ouro para o autista, que o protocolo é intensivo, que ele tem que ter variabilidade de ambientes. Se eu já tenho essa comprovação, por que existir alguém para defender o contrário, sabe? Que não é bem assim. Eu, por muito tempo, fui dormir pensando como que um advogado de plano de saúde dorme. Porque boa pergunta. Eles defendem isso. Sabe, que essa intensidade toda não é necessária, ou que a reavaliação de um laudo de um médico PhD é legítima, sabe? E que eu posso sim dar menos para essa criança, porque isso é um exagero, isso estressa a criança. Ou eu posso limitar esse tratamento ao ambiente clínico. Eu tive um cliente de 3 aninhos de idade, quando chegava perto da clínica, onde ele tinha que ficar 20 horas num quadrado... Porque eles falavam, eu dou intensidade, mas eu não dou a variabilidade de ambiente. Eu não pago a terapia em ambiente externo, em ambiente natural. Mas é impensável você colocar uma criança de 3 anos, 20 horas dentro de uma salinha. E ele falava, por favor, mamãe, eu não quero. Por favor, mamãe, eu não quero. Então o tratamento começou a fazer efeito contrário. Sim, sem dúvida. Foi muito triste. Muito triste. Ela teve que abrir mão. Nós não conseguimos tratamento numa equipe verdadeiramente especializada, com essa capacidade de fazer a intervenção com variabilidade de ambientes, como é o protocolo de um tratamento intensivo. Foi bem triste. Essa história me marcou assim, de uma forma negativa. Você deve também encontrar muitas histórias de famílias que se dissolvem, sim, ou mães que deixaram seus empregos para cuidar dos filhos. Com muita frequência. Deve ser muito comum isso, né? É o que a gente vê. Sim. Eu vejo no dia a dia aqui da entrevista, da conversa, muitas mulheres que precisaram largar seus empregos, ou muitas mulheres que foram abandonadas por seus maridos, porque não aguentaram aquela situação. Isso também deve ser comum, né? É muito comum. A mãe parece que nunca foge, né? Que nunca se distancia dessa situação do filho, ela encara com mais naturalidade. Mas a negação é muito comum, né? Graças a Deus, meu marido é uma exceção a essa regra, mas é muito comum que o pai não queira participar, que delegue 100%, e as mulheres ficam extremamente sobrecarregadas. A família atípica é muito sobrecarregada, né, Thaís? As lutas são muitas, os enfrentamentos são diários. Nossa, não é fácil, não. E aí você enfrenta várias situações, né? Porque você tem que enfrentar, às vezes, o plano de saúde, mas também tem que lidar com a situação daquela família que está destruída. Sim. Mas que você sabe que aquela criança precisa de ajuda, sim, precisa de tratamento. Sim. Eu acabei de me lembrar de mais um caso em que a mãe cria sozinho, o menino já está adolescente, com inúmeros desafios. Está numa situação muito melhor, mas ainda tem episódios de autoagressão, ainda precisa usar um capacete para fazer intervenção, e ela precisa majorar essa carga horária da intervenção. Ela tem um seguro-saúde, que é diferente do plano. Esse seguro cobre as terapias adequadas. E ela não consegue o recurso, não consegue o tempo para ir com essa criança a um médico e renovar essa prescrição. É muito comum. Nossa! É muito comum. E aí, é por isso que você não pode desligar. Não. Mas você consegue descansar? Medicada, sim.
chegar e desligar um botão e ficar só com o Miguel. O que o Miguel gosta mais de fazer com vocês? Ele gosta muito de cantar. Ele tá aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Ele é bem aventureiro, bem diferente do pai e da mãe. Gosta de passear, de sair, gosta de água, piscina, né? A gente tem que dar esse tempo para ele. Durante a semana, a rotina de terapia, escola é bem puxada, mas ele demanda isso da gente no fim de semana e eu tento, sim, ficar livre de preocupações, né? Porque, claro, precisa do seu momento como mãe, né? Com certeza, com certeza. Porque, como você disse, né? A mãe se dedica, né? Ele é meu o maior pai ministério, também, né? ele é meu maior ministério. E ele tem um pai terapeuta, graças a Deus. Que tá ali grudado. Que mas gosta. exige demais por ser terapeuta, não? Não, ele é da área de informática. Mas ele ele domina o que ele faz, assim, o que é feito com ele para poder dar... Ele senta mais para brincar. Independente de técnica. E eu falho nessa parte. Mas sempre tem um que vai estar ali fazendo a balança, né? Acho que isso... E você procura falar disso? Porque, nossa, você falando aqui, muitas mães, muitas famílias precisam ouvir. Você tem essa disponibilidade, assim, de falar, de levar essa informação, porque as famílias precisam de informação. Graças a Deus. Eu tenho tido a oportunidade de falar, às vezes em escola, às vezes dou uma palestra na Mais, já tive convite para falar na Mais Vila Velha. Eu estou disponível, eu me coloco à disposição porque, assim, aquilo que a gente recebeu, né, graças a Deus, eu quero que seja estendido a outros. E, assim, não existe outra forma senão conhecendo os direitos. Como te falei, as coisas não acontecem de forma automática, elas deveriam. Mas eu encaro como missão mesmo divulgar. Assim, eu tenho usado as minhas redes sociais para falar um pouco mais, né, desse direito de acesso à intervenção intensiva, desse direito de acesso à educação inclusiva. Não é fácil, mas a gente vai rompendo as barreiras e eu estou à disposição. De escolas, das próprias associações de pais, estou à disposição. Sempre. Isso é muito bom, porque realmente essas instituições precisam conhecer, precisam entender também, não só as famílias, mas elas também precisam entender todo esse processo. E que bom que você fala, né? E, aliás, eu vou deixar o perfil da Luciana aqui para você poder entrar em contato e buscar, né, levar mais palestras. Fala mesmo. Fale mais mesmo. Fale nas redes sociais, porque a população precisa entender mais e acolher mais, né, esses tratamentos. Com certeza. Porque às vezes acham que é bobagem. Nossa, e não, imagina. não é. Faz muita diferença. Obrigada, Luciana. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo carinho que você tem com o Miguel e que você consiga realmente ajudar muitas famílias. Obrigada, é tudo que eu desejo, viu? Prazer Isso é muito bom. E quando tiver mais novidades, você volta aqui. Tá joia, com prazer. Pra gente falar sobre o assunto, pode ser? Claro, com certeza. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Você pode continuar me seguindo, compartilhando também. Você já compartilhou a minha entrevista? Então, clica aí para você compartilhar com alguém que precisa saber mais sobre os direitos, principalmente para as famílias atípicas que estão precisando ser acolhidas. Essa é a sua oportunidade. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!